Boa noite. Ó, agora estamos no ar de novo aqui, agora pela página. Vamos ver se está dando. Já deu certo aqui, já está aparecendo o contador aqui. Boa noite, pessoal. Vou entrar aqui na página do Facebook aqui para ver se está dando certo aqui. Peraí. Se tu puder, Fio, tentar entrar na minha página aí, ver se consegue acessar por aí. Vamos ver, tem. Porque eu vou tentar, mas eu tô, né? Ah, Naturalmente estou tá aqui, ó. logado aqui. Tá ao vivo agora. Agora tá Ao funcionando. vivo, já tem duas pessoas aqui. Pessoal, boa noite. A gente É. tentou fazer a live pelo perfil aqui, não deu muito certo. Então, peço desculpa a todos aqui. Eu entrei pela página, como eu anunciei que a live seria pelo perfil, eu vou pegar o link aqui e tal, compartilhar. Fio, vamos retomar o papo aqui que a gente acabou fazendo e acho que só nós que vimos. Peço desculpa, né? Faz parte aqui, foi o atropelo do momento aqui. Não, não, todo um ensaio, todo um treinamento, todo um, Mas né? valeu Inspiração. pelo treinamento, é isso aí. Foi boa, foi boa. Tu estava falando aí a respeito daquela experiência do ano passado, do final do governo passado, da legislatura passada, com aquela com relação, ó, te mandei o link, já deu para ver que foi diferente. Te mandei Está, o link aí, se tu quiser eu entrei, compartilhar aí. agora eu consegui entrar online aqui, tá ok. Então, eu estava estranhando, rapaz, não tinha ninguém assistindo. Mas será que o papo tá tão ruim assim que não tem ninguém vendo? Agora tem o pessoal entrando aí. Peço desculpa pro pessoal aí, a gente acabou atrasando um pouco por isso, que a gente estava tentando colocar no ar e não deu aqui. Aquecendo os motores. Fio, quer voltar e relembrar um pouco como é que foi aquela É que experiência tipo, que eu comece do zero, tipo, que aí é fio Alexandrino por fio Alexandrino, aquela E fio coisa. Alexandrino por fio Alexandrino, por favor. Ou Pelé falando do Edson, é isso? Não? Fio Alexandrino por Felipe Costa Alexandrino. Costa Alexandrino. Felipe Costa Alexandrino é um tubaronense aqui, eu tenho 37 anos, né? Nasci e me criei aqui na mesma casa, no Humaitá, aqui na rua Roberto Zumblick. Estudei no Henrique Fontes, no Deon, no São José, eu estudei na Unisul, sou formado em publicidade e propaganda, ali no curso de comunicação social, assim como tu também, né, Madeira, você que é de jornalismo. Era no mesmo corredor ali. Também dei aula no curso de comunicação ali, então, assim, tenho uma empresa aqui há 19 anos, a Up Marcas, agência de publicidade, sou publicitário e apaixonado pela minha área, né, e por ser publicitário, eu acabei, assim, em alguns momentos da minha vida, e gostar muito da cidade de Tubarão, me envolvendo nessa parte de cidadania, usando dos meus dotes, né, do meu conhecimento nessa área. Comecei, né, querendo fazer um pouco da diferença ou me interessar por isso, sim, de fato, assim, de ver que dá para fazer a diferença naquela época lá de 2012 com a campanha do Kayak Beto. Acho que quem é de Tubarão vai lembrar dessa campanha, né, que a gente fez todo o engajamento das pessoas para que a cidade tivesse um olhar, um melhor olhar assim, do poder público e ver que o cidadão tinha força suficiente para poder cobrar as suas demandas, né, desde um buraquinho de rua, né, ou a ponte, né, que era o foco da coisa inicial, mas depois ela se Acabou com alastrou, certeza ajudando aquela ponte a sair, né? Que foi uma é, novela. a ponte saiu, a gente teve um monte de coisa que aconteceu naquela época, assim, que não acontecia há muito tempo, né? Um barco lá em Itapirubá que ninguém tirava da rua, um carro velho ali, um buraco que não resolvia, um esgoto a céu aberto, os tubos que estavam parados, um monte de coisa pequenininha que a gente conseguiu engajar, assim, a sociedade, a comunidade, a sociedade, apontando para o poder público, né, local, o problema e eles resolvendo e a gente trabalhando em cima disso aí, né? Mas o Kayak Beto foi uma campanha bem legal e teve esse engajamento e eu acabei tendo uma certa relevância, assim, como um cidadão que não tinha um interesse político e sim em fazer com que a política, né, realmente tivesse a força do cidadão movimentando a política não só no voto, mas também nas atitudes na ação, né, com engajamento. E acabei entrando nessa e dando a minha opinião em várias questões e acabei me envolvendo com as opiniões em redes sociais, que foi lá que começou isso tudo, né? Em Facebook e tal. E aí no Facebook, em 2016 ali, estava já numa pegada já de trabalhando, postando e dando a minha opinião e comentando e entrando em debates com o pessoal. E a gente entrava naquela época em que todo mundo ia para a rua para falar do governo federal, né, contra a Dilma, contra a corrupção, tal, tal, tal. E aqui em Tubarão não foi diferente, saiu muita gente na rua, né? E saiu muita gente mesmo, eu nunca vi tanta gente sair na rua em Tubarão, né? Naquela época.
para protestar um governo federal que, tipo, a gente ia sair no máximo nas páginas do jornal local e não ia ter muita força, né? Como o engajamento de pessoas que mudaram, né, a política federal. Mas que a minha crítica era, porque na mesma época estava rolando na Câmara de Vereadores, os vereadores estavam aumentando o salário deles em R$ 1.000, ia de 8.300 para 9.400 ou algo parecido, ou de 8.400 para 9.300, uma diferença de R$ 1.000 que eles estavam aumentando o salário, né, e ainda blindando em lei com que não deixasse com que o cidadão pudesse entrar com o projeto de lei para reduzir o salário deles, então eles estavam blindando e deixando com que só os vereadores pudessem decidir sobre o aumento de salário deles. Então, assim, é uma tremenda sacanagem, né? Porque eles estavam vendo em outras cidades que várias pessoas estavam se organizando para entrar com o projeto de lei para reduzir o salário de vereador, e eles já se antecederam e aumentaram o salário e criaram essa lei blindando. E eu falei, fui comentar de novo nas redes sociais. Ó, então, se a gente pega essa turma toda aqui que saiu para reclamar do governo federal, né? Muito bonito, legal, porque tu mostra teu protesto, mas se coloca isso para essa mesma turma para reclamar localmente sobre esses abusos dos nossos políticos locais, com certeza a gente faz a diferença. E aí onde começou essa briga, né, para entender assim como eles gastam, com que gastam, né, por que recebem tanto, como são os custos de uma Câmara de Vereadores, né, e nesse rolo todo de querer reduzir salário de vereador, a gente descobriu que, né, pelos debates que a gente acabou fomentando na cidade, e vai no rádio, vai aqui, escuta quem entende, escuta quem já esteve lá, escuta quem está por dentro, né, que não adianta nada tu reduzir salário de vereador se o repasse, o chamado duodécimo, continua alto, porque esse dinheiro vai continuar indo na Câmara, e eles vão dar um jeito de encher de assessor, né, encher de coisas a fazer, viagens, cursos, tal, e vão acabar gastando esse dinheiro de qualquer jeito, o nosso dinheiro, né, com salário ou com outros custos a mais, esse dinheiro vai acabar sendo gasto e não vai para o local onde a cidade realmente precisa, que a gente sabe que tem muitos locais que precisam muito mais do que a Câmara de Vereadores, né. Então, assim, a ideia acabou, aí é onde entrou o Observatório Social, que estava meio adormecido, mas pela pressão social e pelas pessoas fantásticas que fazem parte lá do Observatório Social, que eu admiro muito e respeito eles, assim, até hoje são pessoas que eu tenho, né, assim, um respeito absurdo com questão de ser cidadãos exemplares nessa briga, nessa luta, né, de fazer o certo pelo certo, né, de se doarem um tempo e disposição, às vezes pode até, ó, questões assim de querer fazer certo, a gente acabou entrando em embates que a gente não precisava, né? A gente não precisava, a maioria empresária não precisava entrar em embates desse jeito para se desgastar, né, na sociedade, mas pelo fato de ser uma coisa certa a fazer, a gente acabou entrando de cabeça e a gente faz isso até hoje, né? A gente acaba se envolvendo com temas da cidade, acaba se envolvendo com pessoas com, de certa forma, mais poder do que a gente, vamos dizer assim, né? Capacidade de mobilidade, mas a gente acaba se envolvendo e acabou ganhando respeito também pela nossa opinião. E aí, nessa aí, a gente conseguiu, com o Observatório Social, né, fazer aquilo que um cidadão sozinho como eu não ia conseguir nunca, né, que é pegar as contas da Câmara de Vereadores, ver como é que ela funciona e sugerir um orçamento que ela pudesse trabalhar de igual maneira, sem os custos exorbitantes que ela vinha crescendo ao longo dos anos. E aí, nessa aí, a gente conseguiu, em vez de ir para um orçamento de 10 milhões, foi para um orçamento de 6.400. Né? Então, teve uma economia ali, 10 e pouco. Então, a economia, eu lembro que no outro ano, no ano seguinte, a Câmara de Vereadores, né, os que se reelegeram, os que entraram, né, e comprometido com esse custo baixo da Câmara de Vereadores, esse orçamento baixo, eles se comprometeram em fazer um repasse simbólico, dinheiro que nunca foi gasto, nunca entrou lá, né, de 4 milhões para 1.200.000, acho que era para o hospital, e o resto para as entidades de Tubarão, que são realmente os locais que precisam, né. Mas para isso teve uma força enorme naquele ano, a gente conseguiu pegar aquela turma mesmo que se mobilizou na rua, né, que em nível federal, se mobilizou e entrou na Câmara de Vereadores com tudo, a gente ia toda a sessão, a gente estava lá. E aí, era uma galera, não foi uma nem duas, foi umas 5 sessões, assim, de gente de tudo quanto é tipo, né, não era só o Observatório Social, né, era gente revoltada, a gente queria bater no vereador, era gente que era também candidato também interessado em balançar a bandeira, né. Então, que assim, acabou sendo, não era a intenção de vocês, evidentemente, mas foi no ano de eleição, né? Foi no momento de aquecimento do debate eleitoral, né? Mas teve gente lá que balançou bandeira naquela época, se elegeu e hoje é conivente com os aumentos dos custos da Câmara, que nós vamos falar na sequência. Então, assim, a fiscalização do cidadão é constante, né? Não adianta a gente só fazer o papel da gente na hora de votar nas urnas, mas a gente tem que estar em cima o tempo todo, porque o sistema político, ele parece que foi feito para dar errado, né? Se deixar solto, a coisa vai caminhar para o lado errado, né?
É, Então é nível municipal e nível federal, a gente vê tudo isso acontecer, né? A gente também não é as rachadinhas, por exemplo, não é uma questão só do Bolsonaro, né, e a família dele. Isso é uma coisa de todos os níveis, né, de todos os municípios do Brasil acontece esse tipo de coisa, rachadinha, funcionário fantasma, gente que entrou com carguinho aqui porque balançou a bandeira ali, e a gente está pagando isso. E aí por isso que a briga era reduzir esses custos aí para pagar a conta de eleição dos outros, né? O famoso beijar a boca dos outros, né? Enquanto que está faltando saúde, falta educação, falta aquela coisa toda que a gente já está acostumado a ver que o Brasil é capenga, né? Saneamento básico e um monte de área assim que se estivesse sobrando, né? Se estivesse sobrando, aí seria outro assunto, né? Vamos dar dignidade para os nossos legisladores, beleza, mas a coisa não é assim. Então, parece que vivem em mundos separados. E aí a gente brigou, conseguiu reduzir aí esse duodécimo, e aí desde então, né, os 4 anos se passaram e agora estamos em ano de eleição novamente, né, e o que a gente viu segunda-feira foi mais uma atitude daquelas, né, e aí o que eu admiro é que vem do mesmo vereador que reduziu dos 6.800, que era a orientação do Observatório Social, para 6.400, né, esse mesmo vereador, e ele insiste nessa ideia de reduzir o número de vereadores, já não é de agora, né, já faz acho que uns 3 mandatos que toda a vida ele fala em reduzir o número de vereadores, né, e aí ele coloca de novo essa ideia de reduzir o número de vereadores com, com a ideia de que fazendo isso estaria economia para a Câmara de Vereadores. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, como a gente já viu na redução do duodécimo, não adianta nada, né? Não adianta nada reduzir o número de vereadores se o dinheiro continua entrando e aumentando o orçamento de ano a ano. Então, o gasto vai ser continuar gastando, né, com a Câmara de Vereadores, pode ser não com um com o outro, mas vai acabar. E além disso, né, Madeira, a gente acaba perdendo representatividade, né? Porque o problema não é o número de vereadores. Na verdade, falta vereadores, né, que representem toda a população. Quanto mais vereadores, por mim teria um vereador por bairro, por mim teria um vereador a apresentar cada tipo de minorias, ou as maiorias, ou que tivesse representatividade de todos da população, então para isso precisa de número de pessoas, né? quanto Então, mais assim, plural, melhor, né? mais plural, melhor, mais ideias e mais difícil de cooptar um pequeno grupo, né? Tem que convencer muito Claro. mais pessoas, né? A gente teve uma experiência aqui, antes de tocar aqui, ó, mandar um abraço para o Juca Guimarães, eu conheço o Juca, é lá da Guarda, obrigado por acompanhar. O Sever está mandando um abraço para a dupla aí também, grande abraço para o Sever. A gente teve, né, Fio, uma experiência passada em Tubarão, estou colocando o dado aqui na tela, né? Em 2004, houve uma redução do número de vereadores em Tubarão, uma redução drástica, né, de 19 para 10. Ali não foi simplesmente uma decisão política, é bom ser justo destacar isso, né? Houve uma adequação da lei federal que regulava o número de vereadores e a composição da Câmara de Tubarão estava defasada ainda por conta, na época, de ainda incluir os habitantes correspondentes a Capivari. Como houve o desmembramento com Capivari, isso também mudou. E aí a gente teve uma Câmara até 2004 com 19 vereadores, e na eleição de 2004 foi eleita uma Câmara com 10 vereadores. Né? Houve uma redução bem mais drástica do que essa que nós estamos debatendo hoje. E aí eu levantei esse dado aqui. Ó. Em 2004, último ano dos 19 vereadores, a Câmara de Tubarão gastou, isso eu estou falando de, bom deixar bem claro, de orçamento executado, né? Orçamento que foi gasto, não é o orçamento previsto para no começo do ano, que pode ser suplementado ou depois pode ter cortes, enfim. Porque a Madeira sempre sobra uma coisinha outra, né? E aí eles fazem todo um agito de devolver um dinheiro que não entrou, né? Então tem todo um agito no final do ano. Sim, exatamente. Então, aqui nós estamos falando do que foi efetivamente gasto, não do que foi projetado gastar no ano anterior. Em 2004, com 19 vereadores, R$ 2.180.758,23. E no último ano da gestão seguinte, que foi 2008, R$ 3.763.337,73, né? Então, e aqui eu fiz um quadro com o orçamento executado pelas versões da Câmara, com a antiga, né, com 19, depois com 10, eu estou pegando sempre aqui os últimos anos de cada legislatura, com exceção de 2019, porque nós não terminamos 2020 ainda para tomar como base, né? Então, naquela ocasião,
a Câmara aumentou entre 2004 e 2008 72% do seu custo, sendo que a inflação no período foi de 24%. Então, o que houve? Diminuir o número de vereadores praticamente pela metade e o gasto da Câmara disparou. Esse é o exemplo mais clássico que a gente pode dar sobre isso, né? E é isso que basicamente a gente estava falando. E aquele movimento do observatório teve esse efeito didático, de explicar para as pessoas como é que as coisas funcionam, né? Exatamente, assim, tu pega esses números aí que tu trouxe, né, e muito bem montados, que desde 2003 até 2019 tu consegue perceber que o número de vereadores, em momento algum, ele consegue frear esse aumento absurdo, né, dos gastos da Câmara de Vereadores, e se tu pegar pelo aumento aí da inflação, tu vai ver que, né, tem um aumento muito além da inflação, então tem algum tipo de gasto que acontece lá na Câmara que precisa ser explicado, né, por que teve tanto aumento assim, de um ano para o outro, ou de um mandato para o outro, na Câmara de Vereadores, sendo que de 2016 ali, um gasto de 9 milhões, não, 10 milhões, 2016, e no outro ano, 2017, com a redução do duodécimo, conquista da população, né, foi para 6.400 e conseguiu trabalhar normalmente. Exatamente, a Como que Câmara explica isso? existiu. Exatamente, ela manteve os seus trabalhos, né, mesmo com aquela redução, e a Câmara acabou que a Câmara atual voltou para o patamar, né, mais ou menos que ele terminou o mandato anterior. E aí tu falou do vereador que propôs, tem um detalhe, né, o vereador que propôs a redução, ele foi presidente da Câmara em 2009 e gastou nessa linha aí, entendeu? Então a Câmara, ele foi presidente da Câmara e ele sabe perfeitamente que a Câmara, ele usou o valor do duodécimo integralmente, mesmo naquela época a Câmara tendo 10 vereadores, né? Então, assim, está muito claro a falta de relação direta, né, entre o número de vereadores e o que a Câmara gasta. Mas é claro que para a cabeça da população, talvez reduzir o número de vereadores, aquele salário dos vereadores deixa de ser pago. Mas vai ser gasto dentro da Câmara com toda certeza. Por isso que mais uma vez a gente tem que trabalhar aqui como comunicadores para explicar para o pessoal que não é bem assim, não é reduzindo o salário, né, do vereador. Também seria bom? Seria também, porque também não condiz também com o que eles ganham, né? Mas se tu reduz o orçamento total, né, tipo, tu enxuga de um jeito que eles vão ter que baixar até o próprio salário, né? Então, e não é reduzindo o número de representantes da população que a gente vai ter algum tipo de ganho. Na verdade, a gente vai perder com poucos representantes e em menor número fica muito mais fácil de se alinhar ao executivo. E eu ouvi, né, depois dessa redução do duodécimo, né, eu ouvi a pachorra de um dos eleitos dizer que, pela redução do duodécimo, o legislativo ficou na mão do executivo, como se isso não fosse uma culpa deles serem altamente pessoas que acabam se vendendo para o poder econômico, né? Então, acaba se entregando, porque assim, peraí, por quê? Porque agora a gente não tem cargos para dar àqueles que nos ajudaram nas eleições. Olha, mas quem sou eu? Tire do seu salário, pague ele. Se você não dá conta de aparecer uma vez na sessão, na segunda-feira, né, se não dá conta de estudar as leis, pague um assessor. Com o seu dinheiro dos 9 mil que tu ganha, tu paga 3 para o assessor. Mas tire do teu, não do nosso. Se você vai se dedicar com, olha, um salário de 9.300 para trabalhar, né? Tipo, realmente estar lá presente, corpo presente uma vez na semana, não é pouca coisa, gente. Ele vive no Brasil, pergunta qualquer brasileiro se 9.300 é pouco, né? E se tu não dá conta de fazer o trabalho, pague um assessor do teu bolso. Mesmo assim, a gente conseguiu reduzir para um assessor, eles conseguiram aumentar para 2 assessores, né? E ainda conseguiram com esse discurso, né? Dizendo que precisavam estar alinhado com o executivo, porque eles estavam na mão do executivo agora, já que não tinha orçamento. Olha o absurdo que a gente acaba escutando. E o que a gente viu foi exatamente isso, né, Madeira? Nesses últimos 4 anos, o legislativo alinhado com o executivo o tempo todo, né? Eu nunca vi tanto projeto de lei entrar em regime de urgência numa Câmara de Vereadores, com tantos vereadores sendo conivente com esse tipo de atitude, sem reclamar, sem nada, talvez 1 ou 2 reclamassem, mas a maioria recebendo o projeto e de olho fechado assinando ali, porque é impossível ler tanto projeto, né, e aprovar numa canetada só, numa noite só, sem nem ter ao menos o tempo para poder ler. Nisso aí a gente perde em vários pontos, porque aí o nosso candidato lá, o nosso vereador, nosso representante da população, que era para estar fiscalizando o executivo, está sendo conivente com o executivo, e a gente que votou lá, dando esse voto de confiança para ele, estão perdendo, porque no final das contas, passa a lei que mais tarde nós todos vamos pagar por isso. E a gente já sabe que na história de Tubarão já teve muitas vezes isso, né? Desde o estacionamento rotativo
até uma ou outra ponte que passou, um projeto mal feito que teve que ser refeito. Então, assim, todo mundo perde, né, quando o legislativo não trabalha como ele deveria trabalhar ou como prometeu que iria trabalhar nas eleições, né? Eu fui vereador por 2 vezes por 30 dias nessa legislatura que passou, né? Uma inclusive no mês passado. É inacreditável, porque a Câmara tem uma estrutura, tem um orçamento muito legal para trabalhar, e o vereador vota, isso aconteceu comigo, vou dar o meu relato. Tu vota um projeto de lei que tu não pôde ler, mas tu não pôde ler, tu não teve a oportunidade de ler o projeto de lei, simplesmente porque o executivo chegou meia hora antes da sessão e fez lá o regime de urgência. Então, o regime de urgência, eu trabalhei no governo passado, o regime de urgência ele é um instrumento legítimo. Aí Né? fica aqui o abraço pro Alan, né? O nosso amigo Alan. Um abraço. Estiver nos acompanhando aí. O regime de urgência ele é um instrumento legítimo, muitas vezes questão orçamentária, uma suplementação para garantir um pagamento, uma emenda parlamentar que entrou, ou mesmo nessa situação agora como uma situação excepcional do corona. Então, não sou contra, de forma alguma, haver regime de urgência. Só que o regime de urgência tem sido usado para atropelar a Câmara, simplesmente para a Câmara não poder discutir. Então, existe uma conquista na Câmara de Tubarão, que é a pauta publicada 48 horas antes da sessão. É lei. A Câmara precisa publicar a pauta de uma sessão com 48 horas de antecedência. Só que o regime de urgência avacalha com essa conquista, porque simplesmente para que as pessoas não saibam previamente, não se movimentem, se coloca um projeto como esse, que não tem urgência nenhuma de redução de vereadores, vai lá e coloca em regime de urgência para quê? Para que ninguém saiba, e quando você vai ficar sabendo, já foi aprovado. Então, esse é um problema gravíssimo aí, né? E aí acaba acontecendo isso. Lá na primeira passagem que eu tive na Câmara em 2017, foi aprovar, eu tenho esse vídeo, depois eu vou compartilhar, eu já botei nas redes sociais, um projeto de lei de mudança do cálculo da COSIP, que acabou desembocando nesse aumento da COSIP. Assim, ninguém sabia o que estava votando, porque o projeto de lei é muito complexo, ele trata de uma fórmula matemática, era uma fórmula matemática de uma linha inteira. Então, assim, ninguém sabia o que estava votando, porque não dá, tem que um técnico explicar, mostrar qual é a diferença, vai tirar aqui, vai colocar ali, precisa de um parecer, não tem como, e aí ninguém nem teve a oportunidade de ver antes, de ler o projeto de lei antes. Então é o desvirtuamento total do regime Aí de deu, urgência. deu no que deu, né? A turma, depois o cidadão reclamando da COSIP, e os vereadores têm parte nisso porque tiveram que votar na corrida, o executivo falou que era importante, e agora, fazer o quê? Vou ser contra? Exatamente, e aí eu voto total pela subserviência. Votei sim, eu votei não. Mas os vereadores votaram sim porque o governo mandou. Pronto, foi só por isso. O Uma governo não coisa é sabia o que certa, estava falando. Madeira, assim, Madeira, para mim o legislativo ele tem a função total de fiscalizar o executivo, não tem amizade ali, é uma relação nós fiscalizando vocês. Talvez a gente entenda os projetos de vocês e apoie alguns projetos, mas a fiscalização não deve ser negociada, ela tem que ser feita e feita bem feita, porque ela é um representante do povo que se elegeu para representar esse lado fiscalizador. Então Claro. ele não pode servir a dois senhor. Ou tu serve, né, o povo que te elegeu, né, e te elegeu para fiscalizar a outra parte que é o executivo, né, ou tu serve a outra parte que é o executivo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí quando tu Exatamente. decide votos que vão contra a população, a gente sabe quem tu tá servindo, né? A quem está servindo. Abraço aqui para o Luiz Henrique Fogaço, o Fog está acompanhando aqui. Abraço aos dois amigos. O Severo voltou a comentar. Em Capivari, quase aprovaram um valor de 50 mil para cada vereador indicar onde gastar no município. É a chegada da emenda impositiva, né, que já existe no governo federal há muito tempo. Na Assembleia Legislativa existe agora há poucos anos, aí, poucos meses, e agora tem Câmara discutindo isso. Né? Então, também tem a ver com esse desvirtuamento da figura do vereador, né? O vereador fazendo obra. Fontoura, José Fontoura Dutra Júnior, nosso amigo, pré-candidato a vereador pelo PT, meu amigo, né? Não sei se tu conhece Fontoura. Não Um grande conheço. abraço, Fontoura. Não Vai, conheço Fontoura. Inclusive, o pessoal lá que fazia as charges lá da República de Tubarão também não conhecia. E eles não tinham como nem fazer a charge do Fontoura, porque ele é um homem low profile, né? tá, Não, mas temos uma confissão acontecendo aqui então. falei, eu conheço o pessoal da República de Ah, tá. Tubarão. Ah, certo. São Emanuela Silva. alguns chineses que eu tenho no porão aqui, eles Entendi. trabalham. Emanuela Silva. Será que é a mesma intenção dele? Ou é dar uma falsa impressão de economia para a população comprar essa ideia e atrair a atenção da mídia?
Um abraço aos dois. Grande abraço da Manu também, aí, que é jornalista também. O Severo voltou a comentar. Eu sempre defendi que os vereadores recebessem o piso do magistério. Talvez incentivaria um olhar mais carinhoso para o setor, além de afastar quem se candidata pela renda do cargo. Claro que assim, nós não estamos necessariamente aqui, quando a gente desvincula o debate do valor que a Câmara gasta do número de vereadores, isso não exclui que possa se debater se o salário do vereador é Sim, sim. bom ou não é, adequado, não é, né? É um outro debate que também É precisa porque ser encarado, né? o salário dos vereadores é um ponto, mas ele não é o fundamental que vai mudar as coisas, né? Claro, Sim. como exemplo, deveria sim ser reduzido, né? Como exemplo, porque 9.300 reais, parece que eles vivem em um outro mundo. Tu vai perguntar pro brasileiro que trabalha ou que tem ou que empreende aí numa MEI, tu pergunta a qualquer um se alguém tira esse dinheiro todo no seu trabalho suadinho. No mês, não tira, então assim, eles vivem em outra realidade. Quando eu vejo o vereador reclamando que gasta com bingo, com coisa e tem que ganhar mais, ou que gasta comprando paletó, aí é o absurdo do absurdo, aí é o intragável, aí não tem como tu ficar calmo com isso e não dar a tua opinião ou querer fazer ou mudar as coisas. É esse que mexe com a gente. O que me motivou de verdade, Matheus, a entrar nessa história toda, além dessas campanhas que eu fiz, foi porque a minha mãe uma vez precisou da parte de saúde do município. Precisou eu estar lá com ela, precisou do remédio, e não tinha, e não chegava, e não tinha um atendimento, e o médico não ia no postinho, o médico tinha saído, e era rolo do dinheiro federal que não vinha, era rolo do municipal, e ninguém se entendia, e mandava uma senhora com dor na perna de um postinho para o outro, de um local para o outro. Então, assim, aquilo ali indignou muito. E eu perguntei, tá, e aí, o que que se faz? Ah, não se faz nada, e ninguém faz nada, É como não assim faz mesmo. nada? Como que não. E cadê o dinheiro disso, meu Deus do céu? E a gente vê os caras esbanjando, comprando, fazendo cursinho e botando comissionado e festa em cima de festa. Não tem como tu ficar quieto numa situação dessa. Né? E tu pagando o imposto cara, de palhaço, né? Então, assim, alguma coisa, se eu puder fazer, eu vou fazer. E essa live aqui tá aqui hoje, né? Podia estar vivendo a minha vida, né? Podia estar curtindo a minha família, podia estar numa boa, mas isso aqui é uma pequena parte que o cidadão pode fazer para ajudar, né, a mudança, né? É justamente esse entendimento de que essa ideia de reduzir vereadores, e hoje é a nossa pauta, né? Não Sim. condiz com redução de gasto, porque tu não viu em momento nenhum eles dizendo que vão reduzir o duodécimo. Pelo contrário, a promessa deles, esses que se elegeram aí que estão, que era 6.400, que já está em quase 9 milhões de novo, né? Como foi antes em 2016. É, Está em quase é, 9 é, é, milhões de novo, está em quase 9 milhões de novo, e se eles te disseram que a subserviência ao executivo era uma consequência da redução do duodécimo, veja bem, o duodécimo cresceu de novo e a subserviência continua no mesmo patamar, porque esse projeto de reduzir o número de vereadores, evidentemente não é um projeto da vontade dos próprios vereadores que vão ser candidatos a vereador, que podem estar acabando com a própria cadeira. O que me impressiona é o vereador que acaba com a própria autonomia para aprovar um projeto que o executivo quer. Isso é assustador. outra coisa, Madeira, que a gente acabou se envolvendo foi na questão dos congelamentos de salário, né? Eu lembro que a gente pegou a lista lá do super salário de Tubarão, na época se discutia o super salário do executivo, de novo a gente trouxe para o assunto municipal. Então vamos discutir o super salário em Tubarão. Pega a folha de pagamento da prefeitura, Excel de cima para baixo, vê quem são o super salário, e aí vamos discutir por que esses caras ganham tanto. Por que tem gente que ganha 22, 23 mil, 19 mil reais, se a função deles começaram ganhando 2 mil reais? Como é que chegaram a tanto? E aí a gente viu daí, por levantar esse assunto, esse debate, a gente viu uma série de coisas que foram feitas, né, para ter ganhos econômicos com jogadinhas políticas, né, com uma lei que lá em 99 de agregar salário tinha sido extinta no estado, ela voltou aqui para o município em 2007, por exemplo, e aí muita Sim. gente se beneficiou dela, pulando de cargo em cargo e somando salário, né, não deixando de ganhar um para ganhar outro, somando salário. E aí a gente teve um monte de super salário aqui em Tubarão, né? Em que o município paga, eu pago, tu paga, todo mundo paga. Essa turma aí que se usou de chicanas, né? De situações em que De tira o dribles, proveito né? do poder. É o drible, né? É o drible. E aí o que aconteceu? Veio do executivo, né? A ideia acabou por causa da discussão do debate gerado. Então, olha como é importante, né? O debate gerado, né? A ideia de congelar o salário do executivo, dos prefeitos, dos comissionados, foi levado para a Câmara na reforma. Os vereadores
tinha uma galera assistindo, né, como na época já estava quente o assunto do 10º e tudo mais, né, uma galera assistindo, também jogaram para a galera, vamos congelar o nosso salário também. E assim foi congelado vários salários em 4 anos. E isso teve uma economia real para o município também. Né? E além do bom exemplo, né, dessa turma aí. Só que agora, Madeira, é essa turma aí que reduziu o número de vereadores. Será que, além desse aumento gigante agora, que está voltando para tudo que era antes do 10º, vão continuar com o congelamento desse salário? Ou será que vão descongelar e ainda vir com juros e correções monetárias? Tu está citando indiretamente, um outro detalhe que a gente precisa discutir sobre isso aí. Quando o vereador vai para a imprensa e tal, garantir que isso vai gerar economia para o cofre do município, a redução, é mentira. Em primeiro lugar, ninguém sabe quem são os próximos vereadores da próxima legislatura. Como é que as pessoas estão assumindo o compromisso de gestão do recurso da Câmara, sendo que vão ser eleitos 15, 17 vereadores, sejam quantos forem, que tu não sabe quem são. Então, tu tem um compromisso de todo mundo que pode estar lá no ano que vem com isso? Ninguém sabe. Então, quando tu diz assim, vai economizar, é falácia. É falácia. Exatamente. Não tem como saber. Tu falou tudo agora, porque tem exemplo para isso também. Assim que a gente reduziu o do 10º, entraram novos vereadores no outro ano. Um deles foi o presidente da Câmara, que era o PP Colasso. E eu não sei onde é que ele estava, se estava em Nárnia ou coisa parecida, mas ele não sabia o que estava acontecendo, porque logo em seguida, no orçamento do seguinte, ele já queria aumentar em 1,5 milhão o orçamento, porque queria construir uma nova Câmara de Vereadores para trazer dignidade para o vereador. E foram essas palavras que eu ouvi do PP Colasso. Então, assim, o presidente da Câmara de Vereadores, que chegou depois, já não estava mais naquela vibe do que foi a luta para reduzir o do 10º, porque ele não participou. Então, assim, por ele, já segue a política como ela sempre foi. Então, assim, teve que a gente sentar, conversar com ele, discutir com ele a ideia de que não é bem assim, tal. E mesmo assim, eles colocaram 1,5 milhão no orçamento para gastar com uma obra que custa, né, uns 20, né? Então, assim, não fazia sentido nenhum, né? Então, assim, essas coisas têm que estar sempre sendo fiscalizadas, sempre em cima. Essa turma aí que quer se candidatar esse ano, que quer ser vereador, né, já tem que começar já agora para se eleger daqui 4 anos. Porque não adianta agora vir dizer que é fiscalizador e nada fez nesses 4 anos e agora quer pagar de youtuber aí, botando videozinho que está fiscalizando as obras, que fica uma coisa muito fake e forçada e a população tá ligada, né? Exatamente. Mais um abraço aqui para Manu, que voltou a se manifestar aqui. Parabéns, Matheus, por expor os dados super relevantes. Legal, obrigado, Manu. A Michele fez uma mensagem grande aqui, vamos ver se vai dar para o pessoal ler tudo aqui. Um vereador ou qualquer pessoa que se coloca à disposição de um cargo público não trabalha uma vez por semana. Essa visão precisa ser modificada. O que precisa é qualificar o legislativo e fazer valer o valor do subsídio. E atender a população, ouvir as demandas e transformar as demandas em leis. E fiscalizar o trabalho do executivo. E fiscalizar o trabalho do executivo é bastante trabalho. O que precisa é que esse trabalho seja feito com qualidade. Claro, acho que a Michele, que também é pré-candidata a vereadora, tem toda a razão. De fato, a gente precisa também muito da insatisfação das pessoas não é pela quantidade de vereadores, é pela qualidade do trabalho que elas enxergam. Né, e geralmente o vereador, eu acho que 50% do tempo dele ele trabalhando para a reeleição dele. E é por isso que eu sou contra a reeleição, porque isso também tira a qualidade do serviço prestado pelo político. Porque ele está o tempo todo articulando, não pelo benefício que aquilo vai trazer para a população, mas sim aquela visibilidade e benefício que vai trazer para a reeleição dele. Então ele está sempre articulando, sempre querendo aparecer na mídia, por uma questão mais de lá na frente o que eu vou colher. Então, assim, eu acho que eu sou contra a reeleição porque parece ela meio que ela descaracteriza a função do político, porque ela te dá a chance de tu seguir uma carreira em algo que não era para ser carreira. Era para ser uma doação, um ato voluntário de ajuda cidadã. E aí atrai um monte de gente interesseira com ideias, né, um pouco desvirtuado do que é ser o político, né, trabalhando para uma sociedade. Por isso que eu sou contra a reeleição de qualquer tipo. Hoje em dia, né, a gente tem a reeleição aí nos casos do executivo, né, por exemplo, a diferença que é um candidato novo e alguém que tem a máquina, né, é uma eleição, é um mandato de 8 anos com o plebiscito no meio, né, então fica difícil o cara não se reeleger, né. Então, assim, é só situações... No caso do executivo mesmo, acho que o legislativo é uma situação um pouco diferente, mas tu tem razão, né? O mandato acaba virando uma fábrica de mandato, né? O mandato para manter o mandato, né? Agora, no executivo mesmo, acho que esse é um debate que precisa muito ser encarado aí.
Abraço para a Jordana, que também está mandando aqui. Jordana Bento, Jô, ótima live. Acho que a Jordana também se envolveu naquela época lá no A movimento. Jordana, a Jordana se envolve, acho que até hoje, na questão ali, vai na Sim. Câmara, né? É combativa, ela que gera, ela tem alguns desafetos aí, mas porque é uma menina Mas que ela tá frequenta a brigando. Câmara. E ela frequenta a Frequentava, né? Câmara. Frequentava, É. né? Ninguém está Ah, frequentando, mas sabe frequentava a que Câmara. eu também frequentava a Câmara até começar a dar aula na Unisul nas segunda-feiras. Daí eu não tive mais como acompanhar. Aí, vez ou outra, eu acompanhava. Mas eu sei que a Jordana sempre frequentou a Câmara, sempre acaba criando a discussão política, né? O debate. Então, assim, eu tiro o chapéu para as pessoas assim, que têm coragem de se expor, e aí gera briga, gera inimizade, não sei o quê. Às vezes está certo, às vezes está errado, às vezes passou um pouco do ponto, às vezes não. Mas são pessoas que estão querendo fazer a coisa acontecer. Espero que não se percam, porque eu já vi muita gente se perdendo também depois que entra, né? Aí tu vê que Sim, era só um discurso da boca para fora, né? era só para chegar lá também, né? Não, não o caso da Jordana, né? Sim, sim. Daiana Gonçalves mandou uma risada aqui. Eu não sei. Opa, essa eu conheço, essa eu Pois é, conheço. acho que tu conhece, né? Tá rindo de nós? Será? Sim, não, não sei. Tá rindo de nós ou pra nós, ô Dayana? É, tá rindo pra ti, eu acho. Tá te mandando um sorriso carinhoso aí. Clodoaldo de Medeiros, ex-vereador também, pré-candidato a vereador. Abraço, boa live. Bom esclarecer trâmites no Legislativo. Clodoaldo, inclusive, era vereador na época aí dessa discussão, né? Na época, ele era do 2016, né? Ele era vereador à época ali. Inclusive, ó, eu levantei aqui, eu acabei fazendo, ficou em 2 páginas aqui, mas estou colocando na tela aqui, um outro dado que eu acho que é importante para a gente discutir sobre aquilo que aconteceu na época, né? O salário do vereador em 2001, na legislatura de 2001 a 2004, que foi a última legislatura com 19 vereadores, ele era de R$ 2.700. Na primeira legislatura seguinte, que foi a primeira legislatura com 10 vereadores, o salário já quase dobrou, 4.380. E na segunda legislatura, na segunda legislatura com 10 vereadores, ele já mais que dobrou. Então, o que é uma herança da mudança do número de vereadores lá em 2004, da redução do número de vereadores? O salário do vereador dobrou, ou seja, o recurso que estava ali para ser dividido na época 19, ele aumentou e ele passou a ser dividido entre menos pessoas. Resultado, o aumento exponencial do salário dos vereadores. Então, a gente pode supor que tem um aumento do número de vereadores vindo por aí. Né? Os vereadores que estão aprovando a proposta, provavelmente, quem continuar aí na Câmara, talvez esteja deliberando sobre aumento do salário de vereador na próxima legislatura. Né? Pois é, por isso que eu digo, Madeira, se tu tem, tipo, ali, aquela redução do décimo de 6 milhões e 400, e tu tem 20 vereadores, eles vão ter que se virar com esse orçamento. Então, com certeza o salário deles não vai aumentar. A bobeira vai ter de reduzir, né? Eles vão ter que decidir lá dentro se eles querem um assessor, aí vão ter que tirar do próprio dinheiro lá que recebe, vão ter que dividir o bolo. Esse é o Sim. ponto. Tem que reduzir Ou o vão ter total de que, dinheiro que vai para lá. ou vai ter que reduzir para criar, para alimentar os cargos abaixo, enfim, é uma questão de Isso, administração do recurso, né? é a A administração do questão é recurso. saber qual o recurso que eles vão ter que administrar, né? Ou acontece que eles vivem num mundo paralelo em que o dinheiro parece que é infinito para eles, então, tipo, tô precisando, preciso que mande dinheiro, e assim vai o dinheiro, porque a gente sabe que acho que cidade até 100 mil habitantes, 100 e poucos mil, né, pode usar até 6% do orçamento do município para a Câmara de Vereadores. Né, e justamente Tubarão usava 6% no limite, no talo, né? Exatamente. Então, Então, não é a redução do número de vereadores que vai mexer nisso, né? A gente nota claramente que existe uma jogada aí política, na lógica de restringir, de elitizar um pouco a Câmara, né? Que é isso que acontece. Quando a Câmara foi de 10 vereadores, o que a gente reparava? Dificultava aquela eleição do sujeito mais popular, do sujeito menos político tradicional, digamos assim. Porque, né, evidentemente, esse pessoal tem mais recurso econômico para tocar campanha, favorece muito quem já está no poder, porque, como tu falou, o mandato é uma fábrica de mandato, né? Então, isso dá toda uma condição privilegiada e dificulta, né? Dificulta a chegada de pessoas novas à Câmara. Os e mandatos. aí entra naquele debate que teve agora essa semana, acho que com a Carolina de Tone, sendo contra as cotas de mulheres nas eleições, né, da proporcional. Né, porque parece que ela age no invertido, ela age sobre as causas ruins que essa ideia causa, né?
Porque numa redução de número de vereadores como essa, dificilmente nós teremos uma mulher eleita, né? Se já era difícil com 18, fica mais difícil com 15. Né? Porque a gente tem um espaço que pessoas já dominam, né, que não querem perder espaço, e geralmente são já homens, porque a política já é dominada por homens há muito tempo, né? As mulheres teve direito a voto há pouco tempo, né? Não tem. No Sim. Brasil, acho que é o quê? 50, 60 anos direito a É, voto? sim, nos anos, É, foi implementado, se eu não me engano, pelo governo de Getúlio Vargas, que foi década de 30, né? Então 70, 80 anos. é, É recente, claro, né? é recente, né? Depois ainda veio uma ditadura de 21 anos, então, né, ficou complicado essa representativa política da mulher. Logo, né, e os partidos todos dominados por homens, já com seus espaços ali, que não querem dar brecha para ninguém, homem ou mulher, né? Muito menos num país machista vai dar espaço para mulher. Por isso foi criadas essas cotas para que a mulher fosse introduzida de algum jeito. O problema do Brasil é que a gente trabalha com lista aberta, né? O candidato, o eleitor faz a lista dele de quem ele quer eleger. Sim. E nos países que essa lei foi implementada, eram com lista fechada, né? Em que o partido vai lá e dá 10 nomes de candidatos, e aí 30%, 3 deles tem que ser mulher. Então, assim, forçosamente a mulher ia acabar tendo que entrar e ser representante das mulheres. Então, assim, é uma lei que funcionava. No Brasil, não. Como isso não acontece, a mulher entra para cobrir espaço por causa da lei, né? É cooptada e acaba se tornando laranja, como foi no partido da própria Carolina de Tone aí, a qual quer acabar com essa lei. Porque, no final das contas, o partido dela acaba respondendo aí para um monte de questões aí, porque usaram mulheres como laranjas na política, ao invés de estimularem ou impulsionarem as mulheres para que fossem realmente as candidatas, né, para se elegerem. E hoje no Brasil não é assim que funciona, né? Exatamente, até porque essa questão pontualmente aí da cota feminina, ela dá resultados, ela está dando resultados. É claro que existe, a gente ainda está tendo, as mulheres ainda não estão ocupando propriamente o espaço que elas poderiam estar ocupando, mas esse estímulo a que elas estejam dentro das chapas e a fiscalização, que eu acho que vai acontecer muito fortemente nessa eleição, para que não haja candidaturas laranjas, ou seja, para que as candidaturas femininas sejam candidaturas efetivas, ela vai propiciar uma participação feminina maior na, na disputa das eleições e, consequentemente, isso vai chegar até os mandatos. Né? Um É, abraço aí, aí. aí, aí tu Não, pensa, né, diga lá. Madeira? Entre uma lei que estimula a participação da mulher e não ter essa lei, o que, que tu prefere? É complicado, né? É mais fácil tu Claro, fiscalizar aqueles que abusam da lei, né? E esse foi o problema do Brasil, né? claro, Lei, claro. lei tem para tudo, sempre foi a falta da fiscalização. E nós estamos aqui discutindo justamente aqueles que são eleitos para fiscalizar, né? Exatamente. José Paulo do Nascimento, grande abraço, nosso amigo aí. Boa noite, Matheus, boa live. A Dayana voltou a se manifestar, muito boa live, parabéns, obrigado, Obrigado, Dayana. Dayana. Cláudio José Calegari Correia, ele é professor de educação física, é pré-candidato a prefeito de Capivari de Baixo, pelo PT. Estou acompanhando a live, muito boa explanação sobre essa questão, é um assunto que está sendo muito debatido pela população por conta da proximidade das eleições. É quase unânime a opinião de que a redução do número de vereadores vai reduzir custos. Esta live coloca uma luz no assunto, parabéns. Obrigado, Cláudio. A ideia é justamente essa, é justamente ajudar a explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aurino, meu amigo Aurino, e se o vereador for bom e mereça se reeleger? É um debate, né? Essa ideia da reeleição, naturalmente, tem também esse ponto de vista, né? As pessoas podem achar que um determinado vereador, em fazendo um trabalho efetivamente bom, possa se reeleger. Eu acho até que no legislativo talvez possa haver um limite de reeleição, mas não necessariamente sem permitir nenhuma reeleição, né? A Michele, mais uma vez, reduzir o número de vereadores é reduzir a representatividade. Uma Câmara que já não tem mulher há 20 anos. Apenas um homem negro, nenhum estudante, nenhum PNC, nenhum É, LGBT. PNC eu entendo como uma outra coisa. Pois é. LGBTQIA, né? De fato, não tem nenhum representante de outra orientação sexual, negro apenas um, estudante. Seguiremos tendo uma Câmara branca, cisgênero, heterossexual, sexista. Acho que a Michelle também tem razão com relação a isso. Em A Tubarão, a representatividade. gente teve a representatividade feminina que a gente teve foi uma suplente, né? Porque o vereador eleito, né, foi para uma secretaria do executivo, né? Virando as costas para o voto que ele teve do seu eleitor, que é outro debate que eu vivo aqui a discutir, né? Entrou uma mulher no lugar dele e não aguentou 3 meses e saiu.
Sim. A Então, assim, Michelle corrigiu aqui, colocou PCD, né? tá, que susto. Aí, então, o torcedor de, né? Mas eu concordo com o PNC também, nenhum Também. PNC. Tu acha que não tem nenhum? De que não Mas tenha, enfim, né? Aí tem fazendo, bastante. fazendo o registro aqui da correção que ela fez. A Manu, muito bem pontuado essa questão da mulher, precisamos falar sobre isso. A última mulher eleita em Tubarão faz 20 anos, né? Que foi a Marta Parteira. Não, desculpa, acho que foi a Lúcia Flávia. Acho que foi a Lúcia Flávia, não tenho certeza se foi a Lúcia Flávia ou a Marta Parteira. Mas com certeza foi na eleição de 2000. Então nós estamos há 20 anos sem eleger mulher. Aí tem esse caso da suplente que assumiu, tu comentou aí, né? Michele, não basta ser mulher, deve ser mulher com pauta de mulher e olhar para a mulheridade Isso, também. é isso que eu ia terminar falando É, essa que ficou como suplente, né? Que entrou por essa cota para preencher um espaço ali no partido, e aí quando foi exatamente lá para a Câmara, viu que não era o ambiente dela, porque nunca foi a intenção ela se eleger, né? sim, exatamente. Então, é isso que a mulher está falando, uma mulher que represente efetivamente o que as mulheres têm a contribuir na legislatura. Né? Andréa das Neves Nunes, boa noite, boa live, ótimo assunto, obrigado, Andréa. Né? Então, a Michelle aqui, só para esclarecer de vez aqui, portador de necessidades especiais. Né? Então, é isso, estava se referindo a mulheres, negros, estudantes, portadores de necessidades especiais, LGBT, né, É. população LGBT, não está representada na Câmara, no caso Ô do Madeira, ô PMN. Madeira, e aí, como a gente sabe que são minorias, né? E aí, tipo, são pessoas que representam uma minoria que só o voto dessa minoria não os elege, fica mais difícil ainda quando tu reduz o número de vagas numa Câmara de Vereadores, né? Claro, com certeza, com Então, por isso que a certeza. gente fala assim, de reduzir o número de vereadores, a gente só perde representatividade da população. Reduzir custo, nem um pouco, porque o montante só sobe, só cresce, assim como o salário deles também cresce. E a gente viu aqui nas contas que, mesmo reduzindo o número de vereadores, eles conseguiram dividir o bolo para esse pequeno número de vereadores, aumentando o seu salário de uma maneira absurda, né? Muito maior do que o aumento da inflação ou de qualquer outro local do Brasil, né? Acho um mundo paralelo só. E se quem está fora da Câmara com 17 já tem dificuldade de entrar na Câmara com 17, imagina com a redução, né, com a redução de número de cadeiras. Evidentemente, a única conclusão é essa, né, redução da representatividade. A gente teve esses 4 anos aí, Madeira, teve 17 vereadores, e a gente tinha um ou dois vereadores como oposição durante 4 anos, né? Quando tu reduz, né, e tu tende a trazer mais pessoas pro teu lado, quantos de oposição nós vamos ter na próxima legislação? É complicado, sabe? Não Eu acho importa, que assim, concordando ou não com as ações do executivo, muitas eu concordo, outras nem tanto, né? Mas estou falando agora assim da visão do balanço dos poderes, né? sim, exatamente. A autonomia da Câmara, e isso, para mim, até o próprio vereador do governo precisa refletir sobre essa questão que a gente falou ainda há pouco aí de regime de urgência para qualquer tipo de projeto, em ausência total de urgência, porque eles estão abrindo mão da própria autonomia. Eles se tornam descartáveis para o executivo, mesmo os vereadores os vereadores do governo, no momento em que eles se permitem ser despachantes do governo na Câmara. É. Isso é muito triste porque Também desacredita o eleitor, né, Madeira? Deixa o eleitor pensar, olha, se é para agir assim, eles não servem para nada, né? E é isso que o eleitor vai pensar, né? exatamente, O eleitor vai reduzir a conversa, mas assim, se vocês não param para analisar nada, só dizem amém pro executivo, de nada vocês servem, só para gastar, né? Essa é exatamente. a redução da conversa, vamos chegar nesse limite um dia, e aí a gente está jogando fora uma democracia, um sistema em que é muito bem montado, só que depende que as pessoas façam o seu papel, né? E participem da eleição, né? Visualizem, reflitam sobre isso e se manifestem durante a eleição, né? Acho que esse é o grande desafio aí. Hum. Nossa proposta de tema aqui passava também por fake news, né? A gente acabou. Esse assunto do Odesco, a redução do número de vereadores, nem estava projetado, né? Quando a gente pensou a live, não passava necessariamente por isso. Mas também, vamos dar um toquezinho aqui, nós estamos chegando a 49 minutos de live. Madeira, tu sabe que eu botei no Instagram algumas perguntas pro pessoal fazer para ti, né? Ah, é? E tu tem aí? Eu tenho algumas de cabeça aqui que o pessoal fez. Sim. Né? Uma delas, acho umas 4 que vieram aqui, foi perguntando qual era a intenção do Queiroz ao depositar 89 mil reais na conta da Michelle. Esse aí o pessoal perguntou mesmo. Mas tirando essa aí,
Teve um que perguntou como tu foi secretário na época do Olavo, né? O, Sim. o prefeito Olavo, né? O pessoal perguntou porque o candidato Fontoura, do PT também, disse que naquela época erraram muito com a comunicação. Né? E tu era um dos responsáveis pela área de comunicação. Como tu vê essa fala do Fontoura? Tu concorda? Tu tem Não, um... eu concordo com a fala dele, né? Foi um período assim de muito aprendizado, né? E o governo tinha uma outra proposta. O governo tinha uma proposta de reduzir custo de comunicação mesmo, de publicidade, né? Só que não foi uma proposta fácil de ser implementada, né? Não foi fácil implementar esse modelo. Nós tivemos alguns atropelos do governo também por conta de uma nova licitação de agência de publicidade, uma nova legislação sobre isso, que nós tivemos dificuldade de implementar. Nós lançamos um edital que precisou ser refeito. Então eu concordo com ele, a gente precisa refletir sobre isso. Acho que o governo teve conquistas importantes que talvez não tenham sido devidamente valorizadas. A gente precisa refletir também sobre isso, como é que foi feita a comunicação do governo, essa ponte com os próprios veículos de comunicação, o recurso Maneira, dispensado para aquilo. tu deve ter tido a dimensão da importância da comunicação, né, num trabalho político também, né? Quanto eles Com são certeza. importantes e quanto também eles podem ser um quarto poder paralelo, né, ao ponto de influenciar e até tirar fora, né, um trabalho Não, que às com vezes pode ter certeza. sido feito bem ou mal, né? Eles têm esse poder de trabalhar a comunicação. E aí é onde entra o assunto das fake news, né? Quanto que hoje, né, a comunicação digital, a influência da comunicação vem afetando o nosso país de uma forma que está difícil de dar a volta, né? Porque Sim. foi. Só para concluir aquela questão ali, que eu acho que é importante fazer um registro, eu acho o seguinte, sim, a comunicação, o Fog aqui está comentando também, teve um momento que a comunicação deu uma melhorada, porque o Fog foi para a comunicação ao longo do governo, né? E o Fontoura mesmo está comentando aqui, a dose foi grande, não divulgamos o que fizemos. É isso aí, eu acho que faltou, do ponto de vista jornalístico, eu acho que a comunicação foi muito legal. O governo está muito documentado, e isso está no site da prefeitura, pode ser acompanhado. A gente criou muitas ferramentas de transparência, novas. Existia um setor no site que infelizmente não existe mais, de acompanhamento de obras. O cidadão tinha uma relação, cada obra, o estágio atual dela, né, o estágio atualizado. Muita coisa foi parar no portal da transparência que não estava antes, como, por exemplo, os decretos de nomeação e exoneração. Até então você não sabia. Fulano foi nomeado, fulano foi exonerado. Isso hoje é público por uma conquista do nosso governo, da comunicação, do nosso governo, portal da transparência. O portal da transparência, né, Madeira? Foi vocês que implementaram, né? Já existia o portal da transparência, mas ele é um portal novo hoje, né? É. Salário dos servidores, a época não tinha, então isso que tu falou de olhar o salário do servidor, super salário, não tinha o salário dos servidores até então. Então houve uma evolução muito Mas o grande. portal da transparência ainda é muito difícil de mexer, né? O salário do Não, servidor foi porque eu tinha lá uma lista de Excel que o observatório solicitou para a prefeitura, tava lá parado, ninguém ia fazer nada, eu botei no Excel lá de cima para baixo. E aí o rolo não, começou. com toda certeza. Eu entendo que o desafio da transparência, a partir do momento que muito dado foi parar dentro do site e está lá, de um jeito ou de outro está lá, o desafio agora é traduzir. Eu tive na Câmara mês passado, eu apresentei um projeto de lei, que não foi deliberado ainda, espero que seja um dia, propondo que a Prefeitura publique no seu site uma tabela, uma planilha, com o cargo comissionado e o nome do ocupante. Esse dado hoje, tu já consegue consultar no portal da transparência, ele não é um dado secreto, ele está Uhum. lá, nós colocamos, nós implementamos isso. Só que eu estou propondo que esse dado seja facilmente acessível, que o cidadão, fio, se quiser saber quem é o gerente de serviços públicos, gerente de trânsito, secretário disso, daquilo, ele encontra isso facilmente lá. Então eu acho que houve uma evolução muito grande na comunicação, o governo está muito bem documentado, acompanhamento de obras. Do ponto de vista da publicidade, do marketing, talvez pudesse ter sido diferente, com toda certeza. Mas tem muito que me orgulhar daquele período que a gente passou lá, sem discordar do Fontoura, que eu acho que também tem coisas que precisariam ter sido feitas de maneira diferente.
Eu lembro que a intenção era boa, né? A intenção era, tipo, reduzir gastos e tal, né? Porque a gente sabe que também tem uma situação com a imprensa, com algumas partes da imprensa, né? Que depende muito do poder público para sobreviver, né? Porque não tá fácil, o setor de comunicação cada vez mais apertado, né? E acaba tirando essa fonte de renda onde tu mexe no bolso e aí vira uma briga de foice, né? Então Talvez fosse caso de calcular a dose, pensar bem nisso aí, com toda certeza. ah, e assim, de maneira, se a gente quiser conversar mais sobre fake news, eu acho que caberia um outro programa, né? Podemos Porque fazer, né? Estamos com 55 minutos aqui já, a 65 proposta era minutos. fazer uma live de 1 hora. Podemos pensar uma outra aí para tratar especificamente de fake news, a gente levantar. Eu também, esse uso da tela aqui do lado, eu estava cabreiro se ia funcionar, então eu não criei muitos slides para não correr o Não, risco de fazer bobagem. foi legal, gostei bastante porque a gente mostrou os números pro pessoal e aí vale a pena agora Sim, pegar essas tabelinhas aí e postar na rede social para que o pessoal possa postar, gerar o debate, né? Falar sobre, avisar o cidadão ao lado de que essa redução aí é apenas eleitoreira e só vai reduzir o número de representatividade na eleição, vai elitizar aqueles que vão se eleger, vai dar margem só para que mais dos mesmos continue, sem abrir espaço para o novo. E questão de custo, a gente viu que a nossa Câmara de Vereadores, ela realmente não está muito afim de seguir uma linha de economia, né? exatamente. Não é essa a proposta, pelo menos, que está em debate, né? É, E já houve o debate do orçamento do ano sobre o custo que a Câmara de Vereadores vai ter. Isso é simbólico. Os vereadores optaram por manter a base de custo atual. Então, não dá para vir falar em economia agora, meses depois de eles aprovarem o orçamento para o ano que vem, com a mesma base de gasto que foi feito hoje. Né? é, Phil, agradeço bastante a tua participação aí, estamos chegando nos 56 minutos aqui, encerrar, vamos fazer uma nova aí sobre fake news, levantando um material novo aí, acabamos falando mais de transparência, ah, porque esse assunto surgiu, né, por conta dessa questão do, da redução do número de vereadores, debate da Câmara aí, que acabou tendo vários aspectos, né, essa questão de diferença entre o que a Câmara gasta em número de vereadores, regime de urgência, o fato de ter sido tocado como regime de urgência como forma de não haver debate, né? E uhum. vamos deixar fake news para a próxima vez. Cara, te agradeço a presença aqui. Eu que agradeço. Boa A noite. intenção, a intenção é a gente sempre melhorar aí os nossos representantes, né? A gente melhore não só os que estão, mas aqueles que vão entrar também, né? Que entrem com uma nova ideia, uma nova consciência aí do que é ser político, né? Do que é prestar serviço para a sociedade, né? Porque é o que eu Exatamente. espero, né? A gente briga aqui para ter bons representantes lá, para que a gente possa viver nossa vida normalmente aí sem ficar se preocupando com essa turma. Se todo mundo brigar por isso, com toda certeza, nós vamos ter uma Câmara melhor, vereadores melhores, de direita, de esquerda, para onde cada um preferir, mas vereadores Exatamente. melhores e mais preparados. Um abraço, Phil, um abraço para o Belchior, que está lá no fundo também, né? Meu quero tá lá, Tá viu? lá, tá nos abençoando. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Última mensagem aqui do Clodoaldo. Parabéns, Clodoaldo mais uma vez participando. Obrigado a todo mundo que participou. Vamos marcar uma próxima aí. Vamos conversar para a gente voltar a conversar aí sobre fake Valeu, news. pessoal. Viu? Obrigado, abraço, obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Valeu, valeu.